Bom dia, obstinados de todo o Brasil. Começa agora o programa Visão e Negócios, direto da Record News. Um espaço voltado a quem empreende, a quem lidera, entende o valor da informação bem aplicada. Aqui circulam ideias, aprendizados e visões que fortalecem decisões. Conhecimento gera clareza, clareza gera resultados. Visão e Negócios começa agora. Visão e Negócios, com Janguier Diniz. Caros obstinados, sonhar grande não é fantasia, é direção. É ter clareza de onde se quer chegar e usar isso como referência para decisões, para escolhas e para prioridades. E hoje falamos sobre esse tema, sonhar grande. Pense alto, pense grande. Ao longo do programa, vamos discutir como sonhos bem definidos se transformam em estratégia, disciplina e construção de longo prazo. E no final, eu volto para fechar esse tema com um ponto essencial para quem quer tirar o sonho do papel, sonho grande, né? E para começar, vamos conhecer um convidado mais que especial no quadro Empreendedores Obstinados. Oferecimento JD Business Academy, a escola de negócios criada por Janguier Diniz, onde quem tem visão aprende a executar. Menos choro, mais obstinação. Seja obstinado que dá. E no quadro Empreendedores Obstinados de hoje, vamos conhecer pessoas que transformam visão em ação e ousaram pensar além do óbvio, pensar grande. Histórias de quem decidiu acreditar, assumir riscos e construir algo maior a partir dos próprios sonhos. Hoje recebemos o empresário Ricardo Caetano, que é sócio administrador da Representa Materiais Cirúrgicos, que é materiais médicos e hospitalares. Empresa referência na representação e distribuição de soluções para o setor de saúde. Com a atuação consolidada no mercado hospitalar, Ricardo vem compartilhar sua trajetória, sua experiência no segmento e a visão estratégica que impulsiona o crescimento da empresa. Mas antes de começar, meus amigos, quero apresentar para nossos telespectadores e internautas um pouco do mercado de atuação do nosso convidado. No mercado de suprimentos hospitalares, o tempo não é apenas uma métrica de eficiência, é uma condição para a vida. A maior dor deste setor é a insegurança no abastecimento. Uma cirurgia adiada ou um tratamento interrompido por falta de material representa um custo humano e operacional irreparável para qualquer instituição. Além da urgência, existe o desafio do rigor técnico. O mercado sofre com a complexidade de gerenciar milhares de itens que exigem rastreabilidade total, armazenamento específico e conformidade rigorosa com normas de saúde. Operar no escuro, sem a certeza da procedência ou da qualidade do material, é um risco que gestores não podem correr. Neste cenário, empresas qualificadas atuam como o suporte invisível que sustenta a linha de frente. Elas resolvem a dor da imprevisibilidade com logística de precisão e uma curadoria técnica que seleciona o que há de mais seguro e inovador. Ter uma parceira estratégica é garantir que o foco do hospital permaneça onde deve estar, no paciente. A eficiência na distribuição transforma o caos do estoque em fluidez operacional. No final, o valor de uma empresa especialista não está apenas no que ela entrega, mas na tranquilidade que ela proporciona para que a medicina aconteça sem obstáculos. Amigo Ricardo, prazer estar aqui com você em nosso programa Visão e Negócios. Para a gente começar o nosso programa, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória, qual foi a ideia de criar a sua empresa, e como ela está desenvolvendo aí nessa jornada. Janguier, falando um pouco da minha história, começou muito cedo, comecei a trabalhar com 8 anos e meus pais vieram de Patos, da Paraíba e Taperoá e começaram a empreender aqui. Primeiro negócio... Você é paraibano também? Só de sangue, porque na verdade eu nasci em Recife, mas toda a família é de lá. E eles começaram... Eu costumo dizer que sou do sul, pessoal, do sul da Paraíba. Sou sertanejo paraibano. Eu sou de lá de perto também. Então, eles começaram trabalhando no comércio e depois de terem uma carreira com um pouco de sucesso, eles resolveram empreender. Ele montou, junto com a minha mãe, uma loja de tintas, da Glazurite do Brasil, e na época eles não tinham nenhuma experiência com empreendedorismo ou
administração de empresas, né? E o negócio durou pouco, né? Durou pouco, quebrou e eles tiveram que se reinventar. E foi quando minha mãe teve a ideia, né, junto com ele, de fabricar bolo, tortas, salgados no quintal de casa. Então esse para mim foi o primeiro negócio, foi uma coisa que me chamava muita atenção e eu chegava até a participar na fabricação, né, das tortas, algumas vezes bater bolo e tal, e isso me deixava muito motivado e eu com 9, 10 anos já me sentia um possível empreendedor. Eu achava que isso era muito viável para dar continuidade, né, ao nosso negócio. Atualmente você está atuando no ramo de materiais hospitalares, né? Conta aí um pouco como funciona esse mercado, se é um bom mercado, o mercado, muito concorrente. O que me colocou no mercado foi justamente a indústria farmacêutica, né? Após esses diversos negócios que eles tiveram, loja de tintas, lanchonetes, restaurante, cozinha industrial, que me desenvolveram aí uma capacidade empreendedora, eu resolvi que precisava aprender e comecei a procurar um emprego na indústria farmacêutica, abri mão, né, de dar continuidade a esses negócios e iniciei na Roche, né? Trabalhei durante 8 anos na Roche e aprendi muito sobre o mercado de distribuição de medicamentos e em 2004 eu abri a primeira empresa, né, de distribuição de materiais cirúrgicos junto com o Grupo Elfa. Seguidamente, trabalhamos 8 anos juntos, o Grupo Elfa foi vendido para o Pátria e eu resolvi montar a minha empresa atual hoje, que Representa Materiais Cirúrgicos. Eu participei da venda sem o No Compete e continuei no mesmo segmento. Começamos a Representa em 2010, hoje, o ano passado fizemos 15 anos de empresa e falando um pouco, né, desse mercado de distribuição de materiais cirúrgicos, é um mercado que envolve médicos, hospitais, convênios, planos de saúde. O processo funciona da seguinte forma: o médico identifica a necessidade do paciente, né, de fazer aquela cirurgia, solicita o tipo da cirurgia, o material, os convênios ou fontes pagadoras. Eles fazem aquela cotação de preço com diversas empresas dessa área e depois que a cirurgia é autorizada, nós temos que levar todo o material para a cirurgia, técnicos, instrumentadores, neuronavegador, produtos para... Você não fabrica os produtos, você representa empresas multinacionais de equipamentos hospitalares. Exatamente, né? Hoje, nossa representação é de grandes empresas multinacionais como a Boston Scientific, né, que atuamos na área de cirurgia de Parkinson e dor crônica, né, com dispositivos extremamente modernos, né, que podem restaurar a condição do paciente parkinsoniano. Trabalhamos com a GC Aesthetics, que é uma empresa do ramo de breast, né, de implantes de silicone, uma das maiores fabricantes da Europa. E também trabalhamos com diversas outras que compõem todos os materiais necessários para relações de neurocirurgias em geral, como AVC, ou tumores cerebrais, dentre outros. E o perfil do seu cliente, são hospitais ou são médicos? São ambos, né? Hoje nós temos o job de levar o conhecimento para o médico em relação aos materiais e às novas tecnologias disponíveis. Damos o apoio na cirurgia com profissionais treinados, que são instrumentadores e técnicos, né, enfermeiras que participam do processo cirúrgico. E também atendemos as demandas dos hospitais que intermediam essa cirurgia entre a fonte pagadora e o médico e o paciente. Então, o nosso foco principal são médicos, hospitais e convênios de saúde. Muito bem, Ricardo. Você faz parte do Million Business Network. Sim. É a nossa mentoria de alta performance empresarial, que a gente acompanha empresários orientando eles a adquirirem recurso na jornada da escalabilidade empresarial, né? A utilizar as ferramentas que a gente ensina no CSE, o Código Secreto da Empresa. Como é que você foi parar no Million Business Network? Conta um pouco e o que está representando participar desse ecossistema empresarial que é o Million Business Network. Na verdade,
há 6, 7 anos atrás, comecei a me preocupar mais com o desenvolvimento empresarial. Porque, como eu disse, eu montei 3 empresas e com muito sucesso elas foram crescendo. E a 4ª empresa foi um desastre total. Eu resolvi montar 2 restaurantes e aí eu perdi muito dinheiro por ter subestimado esse mercado. Então começou a minha jornada em busca de educação novamente, já que eu sou formado em Direito. Adquirir conhecimento. Adquirir conhecimento. Você é meu colega advogado. Exatamente. E aí, apesar de nunca ter atuado, eu comecei a fazer um MBA de Gestão Empresarial no SEDEP. Depois disso eu tomei gosto de novo por estudar e fiz uma pós-graduação na Fundação Dom Cabral em Gestão e Negócios da Saúde. Tive uma premiação da Boston, que a gente fez 1 ano de MBA na Fundação Getúlio Vargas. E essa sede por aprender mais me levou a conhecer o programa, né, do CSE. O Código Secreto da Empresa. O Código Secreto da Empresa, que realmente mudou a minha visão. O que é que eu enxergo sobre isso? Quando você está seguindo uma carreira de sucesso, que você olha para trás e vê muitos amigos que não conseguiram caminhar, você às vezes fica até constrangido, achando que você já conseguiu tudo que você poderia conseguir. E quando eu tive o contato com o CSE, eu aprendi realmente o que as grandes empresas, os grandes grupos econômicos precisam saber para alavancar o seu negócio, para crescer, para organizar, para criar uma governança corporativa. Então, a grande conquista desse desafio, dessa mentoria no CSE e no Million Business Network é aprender a organizar e me capacitar para continuar crescendo. Que bom. Quer dizer que o Million Business está ajudando aí a sua trajetória empresarial. Muito, muito, Janguê. Das 2 formas principais, que é o network, que é você conhecer pessoas de muito sucesso e que, apesar do grande sucesso, como você, ainda está sempre preocupado em melhorar, em continuar crescendo. Então, isso reacendeu a minha chama de fazer um empreendedorismo com técnicas corretas, modernas e existentes. Não existe segredo, né? E como você mostra sempre no Código Secreto da empresa, o Código Secreto do comercial, o Código Secreto do financeiro, dos recursos humanos. Então, hoje a gente tem chance de participar e de interagir com grandes grupos econômicos. Está satisfeito no Million Business Network? Demais, recomendo. Que bom. Amigo Ricardo, hoje o tema do nosso programa é sonhar grande, né? Você já deve ter percebido aí. E mais para o final do programa eu vou voltar com alguns insights importantes sobre esse tema, que é sonhar grande, né? Para quem está nos acompanhando. Mas aí eu quero saber de você, Ricardo. Eu sei que você teve que sonhar alto, que sonhar grande, né? Para chegar até aqui. Sua empresa está se desenvolvendo, crescendo bastante. Porém, como você transformou esses sonhos em práticas efetivas, né? E se você ainda continua sonhando grande, quais são os seus grandes sonhos daqui para frente? Até porque eu sempre digo que estou começando minha vida empreendedora agora, né? Sim. O grande sonho, né, da minha vida recente e o grande risco que eu corri foi abrir mão de estar participando com uma participação pequena de um grande grupo econômico como o Grupo Elfa e voltar a correr o risco de montar o meu próprio negócio. Então, quando eu montei a Representa, eu me expus, né? Eu desafiei o mercado, corri riscos, mas eu sempre tive aquela convicção de que o trabalho e aquela jornada de ser melhor do que você mesmo a cada dia me faria chegar aonde nós chegamos. Então, a princípio, eu imaginava uma empresa que fosse sólida e estável, mas uma empresa pequena. Tanto é que o nome ela representa, porque no início eu não queria nem ser distribuidor, eu queria ser apenas representante comercial, fazendo a venda direta do fabricante para a fonte pagadora. Mas essa ideia logo mudou e após 15 anos de atuação nesse mercado, motivado pelo aprendizado, né, no CSE e no MBN, o meu próximo sonho é formar uma holding e engajar as 5 empresas que já fazem parte
do meu grupo econômico e continuar crescendo. Você já criou a holding já? A holding ainda não foi criada, mas já existe todo o desenho para a gente fazer o início dela agora esse ano. Já tem quantas empresas? Nós temos 5 empresas. O time, composto de quantas pessoas? Hoje nós temos 50 colaboradores ao todos. Eu tenho cerca de 6 sócios, né, que foram, na sua grande maioria, premiados pelo seu grande trabalho. Então você usa o modelo do partnership. Dá uma participação. Você é o majoritário, né? Eu sou majoritário, mas hoje eu tenho orgulho, né, de ter premiado com o equity, com participação societária, os sócios que eu tenho e que fizeram a empresa chegar aonde chegou. Então hoje o meu desafio é fazer com que essas pessoas e as próximas que se tornarão sócias continuem crescendo e aprendendo. Então, nós enxergamos de uma forma muito clara de que, fazendo a organização da empresa, nós podemos atuar em diversas áreas do mercado, trazendo pessoas que têm conhecimento e investindo recursos, né, que é o grande desafio nosso hoje. Qual é a missão, a visão e os valores da sua empresa? Ou seja, a cultura empresarial. Você já implementou uma cultura empresarial forte e tem transmitido isso para os seus colaboradores? Sim, sim. Hoje nós temos como missão, né, prestar o melhor serviço e se destacar restaurando vidas e possibilitando médicos e hospitais a trazer aquela condição de volta da qualidade de vida para os pacientes, né? Nós procuramos envolver toda a empresa nessa visão e fazer com que eles saibam que não apenas comercializamos produtos para a saúde, nós ajudamos a devolver e restaurar a saúde das pessoas. E quais são os principais valores, como honestidade? Hoje esses são valores básicos que nós seguimos, como a ética profissional, a honestidade, mas os valores que nós procuramos destacar senso de urgência, que nós valorizamos muito porque nós trabalhamos com vidas e situações inesperadas que não podem esperar. Nós também temos um foco em qualidade, prestação de serviço e produtos com tecnologia. Então, esses são nossos principais valores. Se você conhecesse uma pessoa assim e dissesse, olha, já ouvi falar do Código Secreto da Empresa e do Million Business, por que eu deveria participar do Código Secreto da Empresa e do Million Business Network? Bom, em primeiro lugar, porque eles vão estar aprendendo com uma pessoa que mostrou de onde veio, né? Você é uma pessoa muito respeitada e que todo mundo conhece a sua história. E tanto é que eu fui prospectado por uma outra empresa para fazer o CSE, uma espécie de CSE, e quando eu vi que a JD Business Academy trabalha dessa forma, eu já identifiquei, ou seja, aprender com quem fez e mostra que fez. Então a gente já sabe que aí não tem nenhum mistério, nenhum marketing adicional. É empreendedor de palco, né? Não é empreendedor de palco, é um empreendedor que mostrou como se faz. Segundo lugar, todo mundo precisa continuar crescendo. E às vezes nós nos trancamos numa visão que acaba se tornando medíocre porque ela é só nossa. E eu aprendi um curso de história que eu fiz aí 2 anos e meio de história, que a principal arte da vida é aprender a aprender. Então, se você é uma pessoa honesta e faz tudo da melhor forma que você acha, como você vai mudar se você não ouvir o jeito do outro fazer? Então, é uma grande oportunidade de você modernizar a sua empresa, de você entender as práticas atuais de mercado e as práticas que fazem grandes grupos econômicos terem diversas empresas. Porque muitas vezes a gente tem uma empresa pequena e não consegue resolver. É aquela síndrome do dono da padaria que andava com o lápis atrás da cabeça. É a fase ainda infantil da empresa, né? A fase infantil. Então hoje nós estamos seguindo para a maturidade de montar um conselho, de montar dentro do nosso um compliance, uma governança corporativa, para que a empresa não dependa só de um dono. Aprendeu no CSE e no Million Business Network. Exatamente. E nos livros, né, que eu também recomendo. Claro.
esse livro, O Código Secreto da Empresa, que é um resumo do que a gente vê lá em 3 dias e que eu tenho comentado com vários amigos a importância. E que, infelizmente, muitas vezes o empresário brasileiro ele acha que já está bom demais e acaba se surpreendendo por não se atualizar. O mercado muda. Se a gente não continuar mudando e melhorando a cada dia, a gente vai ficar para trás. Se uma pessoa chegar para você e disser, Ricardo, eu estou querendo começar a empreender empresarialmente, quais seriam as dicas, né? Os conselhos que você daria para ela? Bom, em primeiro lugar, recurso financeiro, né? Ela tem que saber qual o tamanho do recurso financeiro que ela tem para poder saber qual o tamanho do negócio que ela bota. Segundo, investir numa área em que ela tenha conhecimento. Adquirir conhecimento. Adquirir conhecimento, a chave do conhecimento é ter sócios que possam ser parceiros investidores, porque muitas vezes o talento sozinho ele não cresce, da mesma forma que o dinheiro sozinho também não cresce. Então, aconteceu comigo de me juntar com um grupo. A minha primeira empresa eu tinha apenas 10% de sociedade e hoje eu tenho 92% da representa materiais, 40% de outras empresas e sempre investindo nessa área. Ou seja, apesar das pessoas falarem que sociedade é muito arriscado, com o conhecimento que eu aprendi no CSE, você vê que existem várias maneiras de você fazer uma coisa equilibrada e com um futuro próspero. Muito bem, Ricardo. Boas lições, boa entrevista. Sua empresa realmente é uma empresa promissora, né? Um prazer ter você aqui no nosso programa, aqui na Record News, Visão e Negócios. E você que está nos acompanhando, fica com a gente, viu, pessoal? Porque daqui a pouco eu volto com um insight especial sobre o tema de hoje, que é sonhar grande. Sonhe sempre grande, viu? Pessoal, como eu disse no início do programa, agora é o momento de aprofundar o tema de hoje. Sonhar grande. Sonhar grande não é exagero nem vaidade. É visão, viu? De curto, médio e longo prazo. É a capacidade de enxergar além do imediato e assumir responsabilidades pelo caminho que se escolhe trilhar. Sonhar grande não significa viver de expectativas irreais, mas ter clareza sobre onde se quer chegar. É isso que organiza decisões, direciona esforços e sustenta escolhas, mesmo quando o processo exige paciência e consistência. Quem sonha grande entende que resultados relevantes não nascem do acaso. Eles são construídos a partir de decisões diárias, muitas vezes silenciosas, que alinham propósito, ação e tempo. O sonho deixa de ser um desejo distante e passa a ser um norte para as nossas vidas. Sonhar grande também exige maturidade, exige aceitar que crescimento traz desafios, que evolução cobra preparo e que toda construção sólida passa por etapas. Não é sobre velocidade, é sobre direção. Quando o sonho é claro, pessoal, o caminho ganha sentido. E quando há sentido, o esforço deixa de pesar. E o programa de hoje, Visão e Negócios, fica por aqui. Até breve. Firme o passo, pegue o ritmo, seja obstinado que dá. Visão e Negócios.